Paz do Senhor. Nós estamos no ministério da Igreja Rede Acolher, no Jardim Guarani, na Brasilândia, e temos pedido a Deus que Deus nos dê a Brasilândia, amém? Deus nos dê não para nós, mas nos dê para Cristo, porque a palavra do Senhor diz: pede-me e te darei as nações por herança. Nós estamos pedindo, pelo menos o Jardim Elisa Maria e o Jardim Guarani. Amém? E eu também peço a ajuda dos irmãos para que me dê os nomes das igrejas e, se possível, dos pastores. Se você não tiver o nome dos pastores, tudo bem, mas me dê pelo menos o nome das igrejas e os endereços, que vocês que moram aqui, vocês conhecem. Porque nós estamos fazendo aí um mapeamento do Jardim Guarani e da Elisa Maria. Porque ninguém entra num jogo de xadrez sem conhecer as próprias peças, né? Nós temos igrejas aqui neste bairro. Nós temos homens e mulheres de Deus que têm feito uma obra nesse lugar, e não é de hoje, uma obra que nós estamos chegando agora. Nós estamos há 1 ano aqui, mas tem irmãos aqui que já estão há muitos anos, e nós precisamos saber quem são esses irmãos, quem são essas igrejas, para que a gente possa começar a unir forças. Amém? Unir forças não só no sentido de ir lá conhecer o irmão, conhecer o pastor, mas unir força de orar por eles, para que Deus fortaleça as igrejas, a começar no Jardim Guarani e Jardim Elisa Maria. Amém? Depois nós vamos também começar a mapear onde estão os pontos de droga, onde estão os botecos, onde estão os centros espíritas, né, as igrejas católicas e todas as demais entidades religiosas, para que a gente possa conhecer também as peças do adversário. Amém? Glória a Jesus. Me ajudem nisso em nome de Jesus. Eu não moro aqui na Brasilândia e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Manda lá no grupo o nome. Ó, pastor, passei na frente de uma igreja, eu não sei o nome do pastor, uma igreja chama tal, no endereço tal. Primeiro Jardim Guarani e Jardim Elisa Maria. E depois, no futuro, a gente vai estender isso para outros lugares. Amém? Vamos, então, dar sequência nas nossas ministrações do Discipulado Nível 2, que estamos fazendo uma série de mensagens sobre os frutos da carne, ou as obras mortas, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas, abra comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Enquanto você encontra esse texto, eu vou fazer mais uma oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós Te agradecemos por poder nos reunir em Teu nome, por poder, Senhor, Te adorar nesta casa de oração e poder, Senhor, receber dos céus a Tua palavra, Senhor, um ensinamento para que nós possamos nos libertar dos nossos maus caminhos, nos arrepender e poder seguir em santidade, poder seguir para a maturidade, para a edificação do corpo de Cristo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Pai, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas para isso, Senhor, nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, e muitos de nós temos experimentado ainda, Senhor, Pai amado, a afronta do pecado, as prisões de Satanás, Pai amado, e a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor cumpra o propósito pelo qual essa palavra será enviada, será ministrada nesta noite, e que o Senhor faça, Pai amado, nos nossos corações, que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique pelo poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus disse a Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que esta palavra venha nos limpar e tirar de nós todo resquício de pecado e nos ajudar, Senhor, a nos permanecer de pé, porque a Tua palavra diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, mas aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E a Tua palavra também diz que aquele que está de pé,
Cuide para que não caia. E nós queremos, Senhor, estarmos atentos, alerta, para que possamos, Senhor, seguir em santidade e buscar a Tua presença. Por isso, Pai, nós te pedimos a Tua bênção e que Satanás seja impedido agora de roubar a semente que será ministrada, que será lançada na alma e no coração daqueles que irão te ouvir. Primeiro os que estão aqui na Igreja Cristã Rede Acolher e depois aqueles que ouvirão pela internet, aqueles que ouvirão pelo YouTube, e a Tua bênção que enriquece e que não venha acrescida de dores, seja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo, e que todo inimigo do Evangelho caia por terra, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, na semana passada, nós falamos sobre os pecados na área da sexualidade, os pecados sexuais. Amém? E se você perdeu essa ministração, acesse o nosso canal no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Digita lá, Igreja Cristã Rede Acolher, e você vai encontrar lá a ministração da semana passada dos pecados na área sexual. Hoje nós vamos falar sobre uma outra categoria de pecado. Como eu disse, nós temos aqui, dividimos esses frutos da carne em 4 categorias: os pecados sexuais, os pecados de relacionamento, pecados relacionais, os pecados contra o templo, ou seja, contra o nosso corpo, e também aí hoje nós vamos falar sobre os pecados na área da religião, pecados religiosos, que são aqui nessa leitura que fizemos de Gálatas 5,19, 3 pecados: idolatria, feitiçaria e heresias. Hoje vamos falar sobre esses 3 itens aqui, muito importante também. É importante nós falarmos essas coisas, porque às vezes as pessoas associam o pecado somente a questões na área sexual, né? E não é bem assim, irmãos. Nós temos aqui uma sutileza muito grande da nossa natureza, que acaba se manifestando. Aprenda uma coisa, irmãos. Todo ser humano tem um enorme potencial para pecar, irmãos. Pensou que eu ia falar para ser santo, é? Nós temos um enorme potencial para cometer pecados, e isso é terrível. Isso é algo que nós precisamos lutar, que nós precisamos vencer. Essa é a graça que nós temos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, de poder lutar contra o pecado e vencê-lo. Porque o duro é lutar e não vencer, né? O duro é você lutar sempre e perder, né? Que nem o camarada que repete, né? O repetente. Ele vai para a escola, ele fica o ano inteiro estudando. Quer dizer, né, se ele estudasse, não repetiria. Mas ele fica lá, pelo menos está lá. O ano inteiro estudando, aí vai e repete. Aí tem que fazer tudo de novo, irmãos. Que coisa terrível é ser repetente, né? Fazer tudo de novo. Eu, graças a Deus, eu nunca repeti de ano. Nem na faculdade eu nunca tive a ADP, né, que eles falam, né? A ADP de você tem que fazer de novo aquilo que você já fez. Eu, graças a Deus, não que eu seja muito inteligente não, irmão, mas porque
Deus é bom, aleluia. Deus é misericordioso e nós precisamos viver essa misericórdia de Deus, viver a graça de Deus. Mas como que eu posso lutar contra um inimigo que eu ainda não conheço? Que para mim eu conheço só de ouvir falar. Não, eu preciso conhecer, eu preciso saber qual é o problema que eu tenho que enfrentar, qual é o meu pecado. Então nós falamos sobre os pecados na área sexual e hoje nós vamos falar dos pecados na área da religião, que no meu ponto de vista é até pior, viu? Pecados na área da religião talvez seja até pior do que os pecados na área sexual e em outras áreas, amém? Então vamos entender aqui hoje como funciona essa questão. Primeira coisa, o que eu queria compartilhar é que a palavra religião, ela vem da palavra latina, que é a palavra religare. Interessante, né? Religião vem da palavra latina que é religare, que o nome mesmo já traz aí uma autoexplicação, né? O que é religare? É religar, né? Então, a palavra religião, ela tem a sua raiz, pelo menos etimologicamente falando, pelo menos quando nós olhamos para o significado desta palavra religião, ela tem já uma ideia pré-definida de que a religião, ela liga o homem a um bom caminho. Você pensou que eu ia falar que ela liga o homem a Deus, né? Mas não é isso que nós precisamos entender. Ela liga o homem a um caminho. A religião, ela não tem o poder de ligar o homem a Deus. Ela tem o poder de ligar o homem a um caminho. Seja um caminho de trevas, seja um caminho de luz. Porque há quem diga que todas as religiões levam a Deus. E em um certo sentido isso é uma verdade. Porque todos nós compareceremos diante de Deus. Todos. Evangélicos, católicos, espíritas, budistas, satanistas, hinduístas, todos os istas aí, os islamistas, né, que agora o negócio está pegando aqui no Brasil, né, com esse negócio do Islã, e nós já, né, nesses 50 dias que intercedemos pelos países da perseguição, nós vimos como é cruel, né, essa perseguição do islamismo acerca dos cristãos, né? E países que possuem a lei Sharia, né, que eles falam, que é a lei do islamismo como Estado Islâmico. Então o país ele adota essa lei do islamismo para poder determinar ali as práticas religiosas e outras práticas muito cruéis que traz para a sociedade. Então a religião ela não serve para ligar o homem a Deus, ela serve para ligar o homem a um caminho. Religare. Então, deveria ser ligar a Deus, né? Mas nós encontramos na religião um caminho, uma direção. Tinha um rapaz lá na nossa vila, lá, que eu não vou citar o nome, porque vai para a internet, e por uma questão ética, melhor não expor nome de ninguém. Mas tinha um rapaz que ele era muito louco. Esse rapaz, ele usava droga, ele era skatista, ele era tatuador, ele era um camarada assim, doidão, né, como diz aí os jovens. E esse camarada, ele começou a procurar encontrar um preenchimento de um vazio que tinha na alma dele. E ele, em toda a loucura da vida dele, que ele não conseguiu preencher esse vazio. E ele começou a procurar nas religiões. E ele foi ele virou Hare Krishna, ele virou espírita, ele começou a frequentar, ele começou a procurar, ele estava procurando, ele queria encontrar na religião um caminho que pudesse preencher o vazio que tinha na alma dele. Um dia ele entrou numa igreja evangélica. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Os jovens da igreja evangélica, que eu não vou citar o nome, né, por questão ética, chegaram para esse camarada, pô, meu, que bacana, ó, você está aqui, a gente também é bacana, vamos andar de skate, a gente aqui também se encontra, a gente é uma juventude, a galera é da hora, não sei o que, não sei o que. Sabe o que ele falou? Esse camarada que estava procurando Deus, ele disse assim, isso que vocês estão me oferecendo eu já encontrei lá no mundo. E aí ele não encontrou a Cristo naquela igreja. E aí depois o fim dele, eu não sei, né? Mas
o que nós aprendemos de lição? Que, irmãos, as pessoas elas precisam encontrar Deus. Nós não estamos aqui com uma igreja com as portas abertas para ligar as pessoas aqui no nosso ministério para que a gente seja mais um grupo, uma igreja maior, uma religião. Não, irmãos. Nós precisamos mostrar um caminho, nós precisamos apontar um caminho. A nossa religião precisa mostrar o caminho de paz, o caminho de Jesus, para que as pessoas encontrem a Cristo. E aí sim elas vão participar de uma religião e vai ser uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mesmo o Senhor amando o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Porém, mesmo assim, Deus amando o homem de tal maneira, um dos pecados que ele desaprova, irmãos, os pecados que ele mais odeia, os pecados na área da religião. Porque, irmãos, se você tem um pecado na área sexual, você tem um problema, é claro, mas quando você tem um pecado na área da religião, você tem um problema ainda maior. Porque você está afrontando a Deus, você está se desviando da verdade, do caminho que é Deus. Da verdadeira religião, da verdadeira graça do Senhor. E as pessoas que encontram em outras religiões o caminho. Eu vou contar aqui algo que eu li no livro, que eu achei muito interessante e que cabe bem direitinho aqui nessa questão da religião. Aquela mexicana Ana Mendes Ferrell, que vocês já me ouviram falar muitas vezes, eu gosto muito dos livros dela, ela contou a experiência da sua conversão. Se eu não me engano, num livro chamado Guerra de Alto Nível, se eu não me engano, ou Iniquidade, eu acho que é Iniquidade o nome do livro. E ela conta que ela teve um encontro com Jesus na casa dela, irmãos. Ela estava orando, não estava orando, ela estava sonhando, ela teve um sonho com Jesus. Ela via Jesus chegando pela janela do quarto dela, e ali naquela visão, naquela coisa, ela falou, mas quem você é? Ela queria saber o nome daquela figura maravilhosa que ela estava visitando ela, e aí aquela palavra Jesus entrou no coração dela, e quando ela acordou, a primeira palavra que ela escreveu, não pegou um papel e escreveu Jesus. Ela teve uma visitação de Jesus. E aí ela começou uma procura, uma busca por Jesus. E ela tinha uma tradição católica e ela começou a frequentar a igreja católica, só que ela olhava para o Jesus que a igreja pregava, um Jesus morto numa cruz, e ela olhava e ela falava, esse Jesus não é o Jesus que me visitou, o Jesus que me visitou, ele está vivo, ele tem poder, louvado seja o nome do Senhor. E ela começou a buscar em várias religiões, ela queria encontrar Jesus. Olha que busca interessante, né? Aí um certo dia alguém falou para ela assim, eu sei como resolver o seu problema. Eu conheço uma pessoa que ele vai te ajudar a encontrar Jesus. E aí ela marcou esse encontro com essa pessoa, que era um feiticeiro. E ela falou para esse feiticeiro, compartilhou a experiência dela, dizendo que ela queria Jesus, ela queria conhecer Jesus, queria encontrar com Jesus de novo. E ele falou assim, eu sei resolver o seu problema. E ele pegou a Bíblia, ele abriu em João, capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, dizendo o seguinte, é necessário nascer de novo. O feiticeiro abriu a Bíblia para falar para a irmã que queria buscar conhecer Jesus, que para encontrá-lo era necessário nascer de novo. O que ela fez? Glória a Deus, vamos nascer de novo. Como que faz? A gente vai então fazer agora o que precisa ser feito. O feiticeiro fez um ritual de morte. Fez lá, colocou um caixão em cima da mesa, colocou ela dentro do caixão, começou a invocar os espíritos de morte, que começou a entrar nela, né, e na experiência ela conta no livro que ela teve até a experiência de se ver fora do corpo, e ver um espírito de morte entrando no corpo dela.
E aí depois o feiticeiro fez o ritual de como se fosse um novo nascimento, como se ela estivesse nascendo, e aí ela entrou para um reino das trevas, procurando Jesus. Olha o perigo da religião, que muitas vezes fala até em nome de Jesus. E aí, é claro que tudo isso era com a permissão de Deus, e ela passou alguns anos na feitiçaria, quase morreu, mas Deus a livrou, e depois Deus a resgatou, né, do charco de lodo, lá do pecado, da feitiçaria, e trouxe ela para o reino da paz, e hoje ela é uma grande guerreira espiritual, ela é uma apóstola, uma profeta, que sai por aí, ela subiu o Everest, irmãos, para fazer um ato profético e poder vencer as trevas, na janela 1040, né, que é os países também que precisam ser evangelizados, e ali hoje ela é uma bênção, é uma mulher de Deus, mas foi procurar e foi enganada. A religião, ela pode trazer engano. Amém? Glória a Deus. Estou falando de religião, seja evangélico, católico, espírita, protestante, enfim. Um pastor evangélico pode levar pessoas ao engano, pode levar uma igreja ao erro. Amém? Glória a Jesus. Mas vamos falar aqui, primeiramente, sobre a idolatria, né? Que é o primeiro item aqui da nossa lista de hoje. O que significa idolatria? Nós podemos definir idolatria em um certo sentido mais abrangente como qualquer dedicação ou amor excessivo prestado a alguém ou algo que não seja Deus. Interessante essa definição de idolatria. Prestar uma dedicação excessiva para algo que não é a Deus. Em outras palavras, é colocar Deus em segundo plano. Então, idolatria está muito mais presente do que a gente imagina. Idolatria não é só você acender uma vela para uma imagem. Idolatria não é você somente fazer uma promessa ali para um santo, né, para uma imagem de escultura, não. A idolatria é qualquer dedicação excessiva para algo ou alguém que não é Deus, que não seja Deus. Tá ficando estreito, hein, irmãos? Porque quantas mulheres, esposas, não se dedicam aos seus maridos de uma maneira excessiva, que acaba sendo uma veneração? Quantos pais e mães não dedicam uma excessiva assistência aos seus filhos, colocando numa condição de... Aleluia. Isso é idolatria, irmãos. Quantos são os pastores que são idolatrados? Quantas são as placas de igreja que são idolatradas? Quantas são as doutrinas eclesiásticas? Lembrei dos 12, mas deixa esse para lá. Quantas são as doutrinas que são idolatradas dentro da igreja e que homens e mulheres de Deus acabam pensando que lá na igreja do vizinho não tem Deus porque eles não têm a doutrina que nós temos aqui? Todo e qualquer dedicação excessiva a qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus é idolatria. Dedicação excessiva aos estudos é idolatria. Dedicação excessiva ao trabalho é idolatria. Dedicação excessiva na religião é idolatria. Se você não pode vir no culto, irmãos, você deve ter um bom motivo para isso, porque você ama estar na igreja, você ama estar no culto. E agora, se eu pregar aqui que você tem que estar no culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, você tem que viver na igreja, irmãos, então você vai estar fazendo da igreja também um ídolo. E você vai estar venerando mais a igreja do que o próprio Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, olha o que Paulo diz: fugi
da idolatria. Fugir da idolatria. Você tem que sair correndo, irmãos. Você precisa ver o aspecto da idolatria, você precisa fugir dela, porque ela é como um câncer que impregna na tua alma e você nem percebe. Só percebe quando vem os sintomas da consequência da morte. Quando o Senhor, Ele já não é mais parte da sua veneração e o teu coração passou a estar em coisas que não são o Senhor. Em Salmo 115, versículo 4 a 8, a palavra do Senhor diz assim, na versão NVI: os ídolos deles de prata e de ouro, aqui já falando sobre imagens de escultura, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não andam, não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Olha o que diz o Salmo: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha o perigo da idolatria. Tornam-se igual a eles. Primeiro diz que ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Ou seja, os sentidos, né? O tato tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Os sentidos físicos, os sentidos humanos, eles são neutralizados com o processo de idolatria dentro de uma pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas que confiam nas imagens se tornam como elas. Não sou eu que estou falando, tá, irmãos? Aqui é a palavra do Senhor. Que coisa terrível, né? E os nossos irmãos católicos, nós não temos nada contra os católicos, irmãos. Eu creio que muitos católicos vão estar no céu e muitos evangélicos talvez estejam nas trevas, no inferno. Mas a Bíblia católica diz isso, irmãos. O Salmo 115, ela está também na Bíblia católica. E quando nós lemos, a Bíblia que é clara que aqueles que confiam na imagem, que não tem olho, mas não vê, que tem nariz, mas não cheira, vai ficar como eles. Sejam como eles. Olha o que diz a Bíblia. Coisa terrível. A idolatria é uma obra da carne, que muitas vezes pode ser encontrada em nosso meio. E por isso devemos vigiar, irmãos. Vigiar para não sermos contaminados por ela. Porque a idolatria é algo sutil. Nós precisamos identificar qualquer aspecto de idolatria na nossa vida, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com o trabalho, ou seja até mesmo com a religião. Qualquer vestígio de idolatria precisa ser detectado, irmãos. E precisa ser eliminado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. É difícil às vezes de reconhecer, porque às vezes os motivos que nos levam à idolatria são motivos bons, são motivos louváveis, mas nós precisamos ter a nosso coração em primeiro lugar no Senhor, e o Senhor suprirá todas as coisas, seja no aspecto familiar, no aspecto profissional. Deus, Ele supre, e nós temos que tomar cuidado para não fazer das bênçãos que o Senhor nos dá em ídolos. Amém? Por isso que aqui na igreja evangélica não tem cruz, não tem, né, a gente não está acostumado com isso. Por quê? Porque a gente não precisa ver para crer, irmãos. Nós precisamos crer, e aí nós veremos a glória de Deus. Amém? Fugir da idolatria. O segundo é a feitiçaria. A prática da feitiçaria opõe-se diretamente às leis de Deus, sendo uma mistura de mentira, maldade e envolvimento com demônios. A feitiçaria já é algo escancarado, irmãos. A feitiçaria não tem nenhuma tentativa de ocultar o seu envolvimento com os demônios. Não tem
Aí só muda os nomes, né? Uns são guias, outros são santos, né? Santo eu não sei, né? Onde que está o santo, né? Que fala pai de santo, mãe de santo, sei lá, né? O santo é Jesus, né, irmão? Santo é você e eu que estamos aqui sentados cultuando ao Senhor Jesus, aquele que é rei, aquele que reina, aquele que é santo. E nós somos santos porque Ele é santo, amém? Mas essas entidades espirituais, elas são invocadas nessa prática da feitiçaria. Quando nós fazemos nós não, né? Quando alguém faz, né? Porque eu não faço, nem você. Mas quando alguém vai lá numa esquina, numa encruzilhada, e oferece ali um sacrifício de sangue, oferece ali uma oferta de alimento, não é para Deus não, irmão, que está sendo ofertado aquilo. São para espíritos, são para entidades espirituais que estão ali para receber aquelas ofertas e em troca de favores espirituais, que geralmente estão ligados para o mal. Ninguém vai no terreiro de Umbanda lá para pedir, né, a bênção, né? Eu não sei, eu nunca frequentei, mas pelo que a gente ouve, geralmente a pessoa pede o mal, né, da outra pessoa, né? Que é um emprego aí, né? Que é o marido da outra, né? Tem algumas plaquinhas assim que a gente vê na rua, né? Amarração para o amor. E aí embaixo assim: pague somente depois do resultado. O negócio tá chique lá, hein, meu? O pessoal tá. Olha a convicção das trevas de que vai conseguir. Tem até no rádio. Misericórdia. Tem até no rádio. Pague só depois do resultado. Quer dizer, você quer poder, só que não é poder de Deus, tá, irmãos? Tem um versículo na Bíblia que esclarece algumas coisas, porque quando nós falamos de luz na Bíblia, não é somente a luz que nós vemos assim, né? A gente pensa na luz como o poder de Deus, mas a luz também traz a ideia do quê? Do esclarecimento, da revelação, e principalmente do quê? Das coisas espirituais, né? Então, assim, se você chega num quarto escuro, quando você acende a luz, você vê tudo. Tudo fica claro, você consegue enxergar aquilo que está diante de você. E quando nós falamos de luz, numa perspectiva espiritual, fala do quê? Do conhecimento espiritual. Né? A luz é o conhecimento espiritual, daquilo que é a verdade espiritual feita por Deus. Deus é que fez o mundo espiritual. Deus fez os mundos. Fez o mundo físico e fez o mundo espiritual. Então alguns encontram nas trevas a luz. Ou seja, não é encontrar Deus nas trevas, é encontrar o conhecimento, a luz do conhecimento espiritual nas trevas. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou será trevas. Se, portanto, olha, presta atenção, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se o conhecimento espiritual que há em você são trevas, quão grandes trevas serão. Por isso que a religião é tão perigosa, né? Porque muitos estão oferecendo a luz do conhecimento. Muitos estão oferecendo os caminhos para a solução dos nossos problemas emocionais, familiares, problemas com drogas, com depressão, problemas financeiros, problemas na área sentimental. Muitos estão oferecendo soluções, irmãos. Luz, que na verdade são trevas. Já viu a leitura da mão? O tarô? As cartas do tarô, irmãos? Se você um dia já fez já praticou essas coisas, eu sinto muito lhe dizer, mas você praticou feitiçaria. E agora, pastor, o que eu faço? Agora eu vou para o inferno? Não, irmão. Agora você precisa pedir perdão, precisa se arrepender e anular tudo aquilo. Falar, Senhor, eu me desligo daquela mulher que leu a minha mão, daquela mulher que viu a minha sorte. A minha sorte é Jesus e eu não tenho mais parte com as trevas. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? O seu passado está anulado, mas você precisa orar, viu? Você precisa pedir perdão. Pecado não confessado
é um problema. Pecado nas áreas da feitiçaria é um problema maior, porque você faz aliança sem saber. Aliança com espíritos, aliança com demônios. E depois, para quebrar essas alianças, só com a oração e o poder de Deus. Amém? O sangue de Jesus que nos purifica, que quebra todo pacto, toda aliança, consciente ou inconsciente, que nós tenhamos feito com as trevas a partir dessa prática da feitiçaria. Amém? Glória a Deus. Falei que ia ser pesado o discipulado do nível 2, né? Vocês não acreditaram. A feitiçaria, ela iguala-se à rebelião. Olha o que diz em 1 Samuel 15, 23, na parte A. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar e a iniquidade, idolatria. Como idolatria. Então, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque nós quebramos um grande princípio, que é o princípio da autoridade espiritual. Se você se rebela contra as autoridades espirituais, a Bíblia está dizendo aqui que é como o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque qual é o princípio fundamental da feitiçaria? Invocar os espíritos, invocar as entidades. E quando você pratica a rebelião, você está invocando aquele que cometeu o primeiro pecado de rebelião, que foi Satanás. Lúcifer, ele era um querubim, ungido, querubim da guarda, e ele se rebelou, ele fez um motim, ele chamou 1/3 dos anjos do céu que se rebelaram contra Deus. Mas eles foram expulsos, não por Deus, porque Deus eu acho que deu até risada, né? Porque se Deus quisesse, ele podia aniquilar com todos eles. Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E os próprios anjos, porque a Bíblia diz que lá no Apocalipse, e vi o arcanjo Miguel contendendo com o dragão. Ali tem uma profecia de dupla referência, algo que já aconteceu e algo que também vai acontecer, na figura de Jesus Cristo, amém? Então o diabo, ele foi expulso por causa do pecado de rebelião. E a rebelião é algo que o demônio mais adora. Dentro de uma casa, quando o filho se rebela contra o pai, quando o pai incita a ira dos seus filhos para se rebelarem. Então a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12, diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador que faz previsão, né? O prognosticador é o que faz previsão. Nem agoreiro, que é aquele que profetiza desgraças, é aquele que fica falando, isso não vai dar certo, você vai morrer, que profetiza desgraça, esse é o agoreiro. Nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A referência é Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 12. Feitiçaria, irmãos, é abominação ao Senhor. Quem consulte os mortos, olha quanta coisa nós lemos aqui. Por isso que nós precisamos renunciar toda essa prática. Se um dia você participou disso e ainda não passou por uma ministração de libertação e cura interior, né, você precisa orar, irmãos. E você precisa se lembrar daquelas práticas que você fez e pedir perdão a Deus. Amém? Renunciar aos espíritos e seguir em frente. E o último ponto aqui é o ponto da heresia. Esse aqui vai para os púlpitos, né? Essa daqui, heresia, é um negócio terrível. Heresia significa divergência entre ponto de fé ou doutrina religiosa. É blasfêmia, opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas, disparate, absurdo, contratempo. E nos nossos tempos, o Senhor disse que muitos apostatariam da fé. Mateus 7,15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Falando em nome de Jesus, tá, irmãos? Por isso que eu disse que nem toda religião vai religar as pessoas a Deus. A religião, ela pode destruir e aprisionar muitas pessoas que, por falsos profetas, que a Bíblia diz que teriam vestidos com pele de cordeiro, ou seja, por fora, né, um cordeirinho, é manso, é humilde, fala como se fosse um cordeiro de Deus, mas por dentro é um lobo devorador, que está prestes a destruir, matar, roubar e destruir. Nós estudamos algumas coisinhas sobre satanismo. Isso não é uma coisa que muito nos agrada e nos interessa para estudar, tá, irmãos? Nós queremos estudar sobre os anjos, nós queremos estudar sobre o poder de Deus. Mas algumas coisinhas que nós temos visto, satanistas invadem igrejas, irmãos. E eles se infiltram, não é no meio do povo, eles se infiltram na liderança. Eles querem fazer parte da liderança de uma escola dominical, ser professores das crianças. Às vezes os irmãos, né, os obreiros querem fugir das crianças, e aí o diabo manda os dele para poder lançar maldição na vida das crianças, dentro da igreja evangélica. É claro que um pastor e uma igreja que tem o discernimento, né, o dom, que busca o dom de discernir espíritos, vai logo sentir a presença maligna e vai ali entender aonde que precisa ser feito, porque Deus não nos deixa confundido, amém, irmãos? Deus não nos deixa confundido, porém, nós precisamos estar constantemente de olhos abertos, e a escolha de uma igreja é um negócio muito sério. Por isso que eu falo que não somos nós que devemos escolher a igreja que nós estamos congregando, é o Senhor que nos leva, né? Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos leve a uma igreja. E é claro que a decisão vai ser tua, mas debaixo de muita oração e debaixo de muito jejum e fé em Deus, para que você não seja enganado, porque se você cair numa igreja que não vem de Deus, irmãos, você pode ficar por anos no engano, achando que está servindo a Deus. E como o apóstolo Paulo diz, né, lá, que a igreja, ele achava que estava fazendo um favor para Deus, quando estava perseguindo a igreja. Né? Então, misericórdia, né, irmãos? Nós precisamos vigiar com os falsos profetas, né? E contra as heresias. Aqui tem um outro versículo que fala sobre a heresia, que é 1 Coríntios 11:19, que diz assim: até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que forte essa palavra, porque importa que haja heresia entre vós. Então, ou seja, às vezes até dentro da igreja, nós vamos ter um irmão ou uma irmã ali que vai estar ali falando, não, o que o pastor falou é relativo, isso aí não é assim. Né? O que está sendo pregado e vai acabar trazendo ali algumas heresias, né? E isso contamina o corpo de Cristo. Por isso que nós ensinamos aqui a palavra, nós queremos que você seja um conhecedor da palavra, para que você não seja enganado, não de uma doutrina da igreja, mas sim da palavra. Quando um dia você talvez não fique na igreja para sempre, na igreja Rede Acolher, talvez um dia você tenha outra igreja, talvez um dia seja um pastor de uma igreja, mas quando você estiver numa igreja conhecendo a palavra, você não vai ser enganado, porque o Espírito Santo vai te instruir em tudo aquilo que você já ouviu e já aprendeu, amém? Ninguém discerne o que não conhece, não é assim? Então talvez você não sabia que a heresia estava no meio da igreja, no seio da igreja, e nós precisamos vigiar, para que não sejamos contaminados, amém? Certa vez eu descobri um livro, um ministério coreano, que você fazia um cadastro na internet, lá no site, e você recebia livros gratuitos. Olha que bênção, né? Eu, como que eu gosto de ler, né? Tem uma bibliotecazinha lá em casa, né? Tem. Acho que o Keké que estava contando esses dias os livros, tem mais de 100 livros já. Bênção, né? Tenho mais de 100 livros. Tem livros lá que eu nem li ainda, mas que está lá na minha biblioteca. E aí eu falei, glória a Deus, de graça, nem o frete, lá da Coreia, vim pelo correio. Falei, isso aí, falei, é bênção demais, ou tem alguma coisa estranha nesse negócio. E pedi logo 3 livros. E chegou, irmãos. Chegou.
Só que aí quando chegou uma cartinha que eu tinha que dar uma resposta, porque também eles não vão ficar dando livro de graça assim, né? Eu tinha que, né, dar ali um feedback daquilo que eu li, e se foi bem, são livros, títulos bons assim. Só que o ministério do irmão, que era um coreano, eu comecei a ler os livros e eu comecei a perceber algumas coisas estranhas, muito sutis. Eu falei até do nascer de novo. Ele fala sobre isso. O ministério dele é a necessidade de nascer de novo. E ali ele começa a falar uma doutrina um pouco até estranha, irmãos, sobre a questão do novo nascimento. E ele fala ali que não basta só aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É necessário nascer de novo. Mas aí ele começa a trazer uma doutrina sobre isso. E aí eu achei estranho aquilo, mandei um e-mail pro ministério do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Mandei um e-mail e falei, o que vocês acham, né, desse camarada, desse ministério, tal, perguntando se era uma heresia, se era uma seita. Aí eles me mandaram um manual de como identificar uma seita e uma heresia. Eles não me falaram nem que sim, nem que não. Falou, tire suas conclusões. E nesse manual eu achei uma coisa interessante, porque eles colocavam ali, usando os quatro sinais da matemática. A divisão, a subtração, a multiplicação e a divisão. Né? A adição, subtração, multiplicação, mais, menos, vezes e dividir. E ali ele colocava assim, que na adição, o grupo adiciona algo à Bíblia. Olha que interessante. Quando o grupo religioso, ele adiciona algo à palavra do Senhor. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Ele tem a Bíblia, né? Mas ele adiciona uma doutrina, ele adiciona um método, ele adiciona algo. Não é somente a palavra. Aí você consegue identificar, através da adição, uma seita e uma heresia. A subtração. O grupo tira algo da pessoa de Jesus. Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um homem de Deus, mas Jesus, ele não é, assim, um salvador, como, né, tem dito, ele não é Deus, como tem dito, né? Começa a tirar alguma coisa da pessoa de Jesus. Isso é seita, isso é heresia. Quando subtrai da pessoa de Jesus um dos seus atributos, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. E a multiplicação, eles pregam a autossalvação. Crer em Jesus não é importante, crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação geralmente é pelas obras. Eu preciso crer em Jesus, mas eu também preciso praticar obras, multiplicação. Né? Então, é seita e é heresia. Eu não sou um apologeta, não sou muito fã, né, de ser um apologeta, porque eu acho que é um chamado muito espinhoso, né? É um chamado que o apologista, né, o apologeta, ele vai confrontar as religiões, as seitas e as heresias. E isso é terrível, irmãos. É difícil demais, porque você está mexendo na panela dos outros, né? Dentro da tua panela você coloca ali o tempero, você faz do teu jeito, né? Você faz ali como Deus tem mostrado na palavra, mas quando você vai na panela dos outros, aí você começa a ter problemas. E por último aqui a divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Olha, desobedecer a organização, né, desobedecer a igreja, desobedecer o pastor, desobedecer a doutrina, equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema. Isso é seita, irmão, isso é heresia. O irmão perguntou por que eu só fui falar isso agora. Irmão, por isso que a gente está fazendo seminário, indo para outras igrejas, e que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmão? Em nome de Jesus. E para concluir, que o nosso tempo já se foi, né? Para concluir, os homens
que buscam seguir a própria vontade, estão fadados às trevas, pois se desviaram da verdadeira luz, que é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. E lá em Apocalipse, capítulo 22, não basta o Paulo falar em Gálatas, João precisa olhar isso lá no Apocalipse, na Revelação, no capítulo 22, no versículo 15, quando ele diz assim, ele declara enfaticamente, ele diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Misericórdia, irmãos, eu quero ser salvo por Cristo dos meus pecados do passado, dos meus pecados do presente e dos meus pecados do futuro. Eu quero um dia chegar diante de Deus e Ele disser: vinde, entra, vinde, possui o reino que vos está preparado desde antes da fundação do século. Em nome de Jesus, que eu e você possa nos atentar para um crescimento de maturidade cristã. Em nome de Jesus, para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrinas, toda a idolatria, feitiçaria, irmão. Tem gente que está assistindo novela que está invocando espíritos, isso é feitiçaria, irmãos. Eu tinha que terminar esse culto e falar isso, né? Tem misericórdia. Mas não dá para não falar, irmãos. Não dá para não falar, amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos agora possam ficar de pé e aplaudam ao Senhor, porque Ele é digno de receber, em nome de Jesus.